Nossa segunda aula do curso de Primeiros Socorros, voltada para a educação infantil, professor Cleiton, enfermeira, especialista em unidade de suporte básico e avançado, unidade de terapia intensiva. Nossas disciplinas vão ser as causas de obstrução de vias aéreas, que é uma preocupação muito grave e que ocorre na educação infantil, que é os engasgos. O que você tem que definir é que no engasgo você pode ou sofrer engasgo por objetos sólidos, brinquedos, é por isso que você tem brinquedos adequados, né, com a idade, com a faixa etária adequada, mas alimentação sólida, né, também, né, quem já está fazendo uso da papinha ali. E também a questão líquida, geralmente vem vômito, leite, regurgitado, que é uma preocupação grave e de grande incidência, às vezes, de engasgo, que pode levar até a parada cardíaca, principalmente em berçários, né? Então, o que você deve tomar em primeira instância, observar, né, se essa criança, de repente, deixa de respirar. Vocês já aprenderam como verifica a respiração, vocês já aprenderam como é, de fato, observar a criança na cianose de extremidade, aquele rouxidão por falta de oxigênio, né, chegando nas células, ou seja, isso é uma característica, né, de sinal que você visualiza que há alguma dificuldade respiratória, não há um movimento, né, uníssono, né, da respiração, da cavidade torácica ou abdominal dessa criança. Então a melhor forma é você intervir de forma rápida e eficaz, desobstruindo então essa via aérea obstruída. O que é uma via aérea? É a cavidade anatômica respiratória. Ela é dividida em via aérea superior, que compreende a boca e o nariz. É chamado de orofaringe, que é dividido em 3 cavidades anatômicas, essa orofaringe, né? Ou faringe, a gente chama de orofaringe, hipofaringe e nasofaringe. Na verdade, é abrir a boca da criança e olhar. Você está olhando a cavidade oral, né? A cavidade da faringe. Já descendo, onde você já não consegue visualizar mais, é chamado de vias aéreas inferiores, é laringe, traqueia, broncos, bronquíolos, alvéolos dentro dos pulmões, ou seja, né, alguma coisa que possa obstruir. Uma característica importante é que ali na laringe é apenas um buraco que desce, né, anatomicamente, eu vou falar de uma forma mais empírica, e se bifurca em 2. O buraco da frente, nessa região aqui, é chamado de traqueia, e um buraco de trás, né, ou cavidade, melhor falando, é chamado de esôfago. E ali existe um músculo, né, um tecido que obstrui tanto, né, uma cavidade contra a outra. Quando você respira, essa válvula, esse tecido chamado epiglote, ela obstrui, por exemplo, na respiração, o esôfago, não deixando entrar ar para o estômago, e o ar vai para os pulmões. Quando você deglute, ou a criança amamenta, ou come, fecha-se a traqueia e abre-se o esôfago. O problema é que na educação infantil, a criança ainda em desenvolvimento, ela não tem esse reflexo muscular bem treinado, bem aguçado, né? E como a criança ela respira 30, 60 vezes por minuto, de 20 a 30 vezes, dependendo da faixa etária, ela respira muito rápida, entra também, né, muito ar no estômago. Esse ar no estômago, cheio de leite, cheio de comida, e ela se movimenta muito rápido, faz com que cria pressão gases. Por isso que a criança regurgita muito, né? No momento de dar, né, ali um mamazinho para a criança, ali você, educador, procure não movimentar muito a criança nesse sentido, porque também existe um movimento ali, né, daquele conteúdo gástrico dentro do estômago, criando gases, e ela vai regurgitar, né, que a gente busca o arroto, né, na verdade é a eliminação de gases para evitar que suba esse conteúdo. O grande problema é que se sobe esse conteúdo, pode cair na traqueia, porque não é bem formada essa válvulazinha epiglote, a criança acaba encharcando o pulmão de leite, com ácido que vem também do estômago, queima, aquilo ali é horrível, uma sensação horrível, e a criança pode evoluir para uma parada respiratória. E se ela existe, então, se estabelece uma parada respiratória por afogamento, né, pelo próprio vômito, você deve lateralizar, se for líquido, deve lateralizar essa criança, colocar ela de lado, abrir a boca dela e proceder à limpeza das vias aéreas, porque o líquido escorre. É a forma mais correta, né, de você não se desesperar, ela vai ficar roxa mesmo, ela não vai estar respirando mesmo, não se preocupe,
coloca ela de lado, na posição de dar mamar mesmo, com a cabecinha um pouco inclinada, mais para baixo do corpo, com auxílio da gravidade. Um outro quesito, essa técnica de colocar de lado, só lembrando, é para líquido, tá, gente? Já, por exemplo, se for sólido, alguma coisa que a criança comeu, e ficou engasgado ali, ficou parado nessa via aérea inferior, então você deve executar uma técnica chamada de Heimlich. A técnica de Heimlich se compreende, então, numa compressão do abdômen, tá? E também você pode intercalar até 1 ano de idade tapinhas nas costas, que é a tapotagem. Então você pode intercalar. Acima de 1 ano de idade, você vai fazer somente a técnica chamada de Heimlich, que na aula prática vocês também executarão de forma eficaz e quando acontecer, e tomara que não aconteça, você consiga de fato socorrer alguém ali. Outro quesito importante é a posição que você deixa essa criança, né, para deitar no berçário, para dormir no berçário, de preferência sempre com a barriga para cima com o colchão elevado. Mas muitas pessoas usam alguns dispositivos para que lateralize essa criança. Também é viável, ajuda bastante. Mas o que a gente recomenda na saúde é que, embora você ali no berçário deixe essa criança, fique sempre 100% em observação. Ah, tu precisa ir no banheiro, chama outro educador. Ah, tu precisa tomar um café, tá no teu intervalo, chama outro educador. Sempre observando essa criança na sua qualidade respiratória, né, nos seus sinais ali presentes, no seu soninho presente ali. Então não dá para deixar a criança sozinha de fato nenhum. Um outro quesito importante são os curativos que ocorrem, né, quando a criança tem trauma, tem cortes, né, é importante também você calçar uma luva, usar seus equipamentos de proteção, seu kit de primeiros socorros, para que você se proteja também ali. Tá? Então é importante, né, você ter uma atitude plena para que você consiga desobstruir as vias aéreas dessa criança. E quando você tem uma hemorragia, né, a primeira coisa que você deve observar é você se proteger. Colocar uma gazezinha, colocar um soro fisiológico, limpar esse ferimento, fazer esse curativo de forma adequada. E, claro, sempre acionar os pais, acionar, né, a coordenação ali da escola, acalmar as crianças, tirar essa criança daquele ambiente que está expondo ela àquele tipo de lesão, para evitar também, para que as outras crianças não gerem traumas nela ali também. Então, assim, evitar o pânico, na verdade. Você, educador, tem que ter essa atitude correta e sempre contar com o colega. Lembrando que a hemorragia ela pode ser interna, e um dos sinais que você vai visualizar é que a criança vai ter uma deficiência respiratória, ela vai respirar com mais dificuldade, o batimento cardíaco dela vai acelerar, você vai checar o batimento cardíaco, e se for externa, você vai fazer esse pequeno curativo ali, acionando o serviço de emergência, né, tomando essa atitude de acionar os pais responsáveis ali também. Na hemorragia, você tem que prestar muita atenção quando a severidade dela. Na educação infantil é comum sair sangue do nariz, né? E muitas crianças têm hemofilia, ou seja, ela tem uma deficiência na cascata de coagulação sanguínea. O que é a cascata de coagulação sanguínea? É como o sangue coagula, né? Cientificamente ou bioquimicamente não dá para explicar para vocês, mas, né, o sangue coagula. O que você deve fazer? Observar se não houve trauma, uma pancada no nariz ali, uma lesão no nariz, que ocasionou então aquele sangramento. Mas é comum a criança, 2, 3 anos, tá correndo, fazendo a tua atividade ali, no sol, exposta, ela corre muito, os vasos sanguíneos são finos, muita temperatura, acaba migrando o sangue para o nariz. É uma forma de descompensar ou compensar aquela pressão que está muito forte. Então você deve colocar um gelinho no nariz ali, né? Esse gelo vai fazer uma vasoconstrição, diminuindo, né, o lúmen, ou seja, a espessura do vaso sanguíneo, diminui o sangramento. Nada de tampar, nada de colocar uma gasa ali no buraquinho do nariz, nada disso. Deixa o sangue fluir, vai limpando, colocando, né, um gelinho, isso vai acalmando a criança e relata isso também, que é de fundamental importância.
faz uma pressãozinha direta ali, né, no local da lesão. Isso já vai ajudar e muito ali o teu atendimento.